Boa noite. Vamos iniciar nossa audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o ano de 2025. Para aniversário seria? Acho que estava aqui, não? As três peças orçamentárias do nosso planejamento é o PPA, iniciado no primeiro ano da gestão, no ano de 2021, depois a LDO e a LOA, que é feito anualmente. Então, planejamento é essencial, é o ponto de partida da administração, é eficiente e eficaz da máquina pública, pois a qualidade do mesmo ditará os rumos para a gestão, refletindo sempre no bem-estar da população. Então, os instrumentos de planejamento da administração pública municipal, a base legal é no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei Orgânica do nosso município. O PPA seria o Plano Plurianual, que é um instrumento de planejamento de longo prazo para 4 anos, aprovado no primeiro ano de mandato e vai sua vigência até o próximo ano de mandato do próximo gestor. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o que nós estamos discutindo hoje, é um instrumento de orientação a médio prazo para a elaboração da nossa LOA, da Lei Orçamentária Anual, e a sua execução é anual, aprovado antes da elaboração da LOA de cada exercício. E depois a LOA, que é a previsão da receita, fixação das despesas, é aprovada a cada exercício com vigência para o exercício seguinte. Então, as três peças orçamentárias seria o PPA planejar, a LDO orientar e a LOA executar. E nas três peças ele traz instrumentos de planejamento. E sempre as três peças ela tem que estar o quê? Uma interligado à outra. O PPA na LDO, a LDO na LOA. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, suas definições e diretrizes, estratégias técnicas, políticas, os objetivos do plano, a exposição circunstanciada dos programas a serem desenvolvidos. Após apreciação em audiência pública, aprovação pelo Legislativo, é sancionada pelo Executivo e passa a vigorar, aonde ela vai ser de base para a elaboração da nossa LOA. As prioridades devem estar sempre em consonância com o PPA, estabelecendo os programas, ações, as metas a serem alcançadas no exercício. Então, nós temos que ver o que o nosso município tem, o que o município precisa, o que querem fazer, o que podem fazer e quais são as receitas e as despesas. Depois disso, pegamos as definições estratégicas, as metas e as prioridades que já foi colocada lá no PPA e trazemos para a nossa lei orçamentária. Então, a súmula da nossa LDO dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025. Temos as metas fiscais, as prioridades, a estrutura, as receitas, as despesas, as dívidas, os gastos e as disposições gerais. As metas fiscais. Então, nós temos metas de investimentos, metas de crescimento das nossas receitas, metas de corte de gasto, sempre quando tem uma queda na arrecadação, crescimento do nosso patrimônio, dos nossos bens, metas com maior valor de investimento em saúde, educação, assistência social e outros setores, e capacitação e qualificação dos profissionais.
Segundo, as prioridades para 2025. Economicidade, qualidade dos serviços prestados, manutenção dos nossos bens municipais, investimento em capital, pagamento da folha em dia, investimento nas áreas prioritárias e transparência dos atos administrativos. Investir conforme a nossa estrutura física, investir por secretarias, divisões e seções, que a nossa estrutura administrativa já é assim, né, por secretaria, divisões e seções, e obedecer sempre os percentuais de investimento, que é na educação, na saúde, o limite de gasto com o pessoal, o limite de dívidas. Receita seria um maior crescimento da nossa arrecadação e maior economicidade na aplicação dos recursos. A despesa seria um maior investimento nos setores prioritários. Nossa dívida fundada, programar os pagamentos, são ações de funcionário contra o município, lá que são ações de insalubridade, que teve ações na época quando o pessoal usava lá Sulopam para limpar as escolas. Então, são esses tipos de ações e 2 ou 3 ações que tem também de licença prêmio antes de fazer a alteração do nosso estatuto, aonde daí passou-se a pagar as licenças prêmios quando o funcionário se aposenta. Então, hoje nós temos ações, essas ações de precatórios que estão escritos, era para a gente pagar em 2025, o município já está pagando as de 2025, pela ordem cronológica, tá? Existe uma ordem cronológica. Até para o quê? Para ser mais econômico para o município, porque daí a correção, o juro, né, acaba não tendo que corrigir até o próximo ano. Então, como nós temos caixa, temos recurso disponível, o município já está fazendo o pagamento dessas ações, que seria para pagar até 31 de dezembro de 2025. Se eu não me engano, são 5 ações por ano, seria para o próximo ano. Nós já pagamos 2 e tem mais 3 que nós vamos estar quitando até o final deste ano, para ficar todos os precatórios que teria que ser pago em 2025, nós já vamos estar pagando agora em 2024, até para ter uma economicidade para o município, não precisar ficar pagando juros e correções monetárias dessas ações. E para o funcionário também é bom, porque pelo menos ele já está recebendo. Os investimentos municipais, a gente temos que planejar, orçar, executar, finalizar e depois prestar conta, que é o que a gente faz nas audiências de metas fiscais, né, que é feito cada 4 meses, né? A próxima agora da gestão toda de 2024 é em fevereiro, né, que estaremos fazendo. E as disposições gerais, um resumo bem breve, ele é o quê? A nossa previsão de receita, 28.882.700, a fixação da despesa em 28.882.700. Temos que aprovar as metas e as diretrizes conforme foi estabelecido lá no nosso PPA, buscar sempre o melhor para atender a nossa população, atender a nossa estrutura administrativa, buscar sempre parcerias com as outras esferas do governo federal e do governo estadual, executar o orçamento conforme programado, investir no mínimo 25% na educação, que já há bons anos a gente sempre atinge ali a faixa de 30%, investir no mínimo 70% no Fundeb, como todos sabem, nós chega a quase 100% do Fundeb, né, aplicado com recurso, com pagamento dos magistério, dos professores, investir no máximo 54% com o pessoal, hoje nosso índice está lá em 40 e poucos por cento, né? Investir no mínimo 15% em saúde, o último índice nosso agora que foi do 5º bimestre, nós já estamos chegando a 30%, então praticamente duplicando o valor de aplicação, que o mínimo seria 15%, né? E investir o necessário em manutenção e
o máximo necessário em capital, que hoje em capital são as obras, os bens aí que são adquiridos. Sempre a gente pegar a participação da sociedade, apontar as prioridades, sugerir as metas, coletar as sugestões, estudar a legalidade e programar financeiramente. Então, vamos passar para vocês as prioridades e as metas, para depois a gente estar incluindo no projeto 36, né, de 2024, e depois que a gente finalizar a audiência, a gente vai estar lendo todas o que a população, né, tem de interesse que seja incluído para o orçamento de 2025. Tá? Não precisa se identificar, não precisa colocar nome, pode dobrar e depois a gente passa um envelope e vocês colocam dentro do envelope. E no final a gente vai estar lendo as metas e prioridades que as pessoas que estão aqui, né, pediram para o próximo ano. Enquanto isso, a gente vamos abrir o projeto de lei. Você abrir para mim aqui. Pode abrir aqui. Aí você pode abrir aqui um PDF, um Word, tanto faz. Dá para aumentar o tamanho? Não? Deixa assim mesmo. Esse é o nosso projeto 36, que já está lá no nosso portal da transparência, está lá em audiências públicas e também está lá no ícone projeto de lei. Então, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o ano de 2025. Então, o nosso projeto ele é baseado tanto na Constituição Federal, Estadual, na Lei 4.320, lá de 64, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na nossa Lei Orgânica e as portarias editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela compreende das metas fiscais, as prioridades da administração municipal, a estrutura do orçamento, a elaboração do orçamento, a dívida pública, a despesa com pessoal e a alteração na legislação tributária. Então, a única coisa que ela está alterando do ano de 2024 para 2025 é o quê? A nossa estrutura dos orçamentos. O que é essa estrutura do orçamento? Foi encaminhado 3 projetos de lei para a Câmara, para o Legislativo, agora do meio do ano para cá, e nessas leis, vocês, os vereadores, aprovaram a criação dos fundos municipais, que é o Fundo da Cultura, o Fundo do Esporte e o Fundo dos Direitos da Mulher. Então, a modificação na estrutura que tem é simplesmente o quê? Criando essa estrutura que não tinha, que antes era lá divisão de cultura, então se passa para Fundo Municipal de Cultura. Divisão de esporte e lazer se passa agora para Fundo Municipal de Esporte. E lá na assistência social não existia lá
a questão dos direitos da mulher, uma rúbrica separada, um projeto, uma ação separada, conforme solicitação do Ministério Público, foi criado esse Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Então, são as 3 modificações que tem no projeto da LDO para ser contemplado isso lá na lei orçamentária, para a gente estar podendo usar para o próximo ano de 2025. Então, assim, na questão dos artigos aqui, todos eles estão lá já no portal, já consta aqui também na Câmara, tá? O projeto, todos os anexos também. Pode descer. Todos os anexos, ele é feito conforme a determinação lá do MPCASP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é encaminhado pela Secretaria do Tesouro Nacional, o STN. Então, temos o demonstrativo, diz riscos fiscais e providências, as metas anuais, a avaliação de cumprimento de metas fiscais do exercício anterior, a dos 3 exercícios, a evolução do nosso patrimônio, a origem e aplicação dos recursos de alienações e a margem de expansão de despesa obrigatória de caráter continuado, que é a parte de elaboração de concurso, quando abre vagas no plano de carga e carreira, então ele tem que estar previsto nessa margem de expansão de despesas obrigatórias e continuadas. E cada artigo, ele vai falar, baseado aonde que está, né, com cumprimento ao parágrafo 3º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, então é elaborado os anexos. Pode descer. Todos os anexos, eles vão estar falando como foi elaborado, artigo por artigo, depois cada um pode estar baixando lá do portal da transparência e está verificando. Pode descer mais. Pode passar. Passa. Despesas aí da parte de receitas e despesas, né? Ele é instruído por memórias de cálculo que justifica o resultado pretendido. Então, isso daí ele já foi feito lá no nosso PPA, onde foi previsto para o ano 2022, 23, 24 e o ano de 2025. Então, lá foi estipuladas as receitas, estipuladas as despesas, as porcentagens de evolução de um ano para o outro, e com isso a gente está conseguindo manter o equilíbrio de todas as contas públicas. Resultado nominal, resultado da dívida pública. Também, recentemente, a Câmara recebeu um comunicado do Tribunal de Contas, que era para estar previsto, tanto na LDO como na lei orçamentária, a questão de precatórios. Então, na nossa legislação, já há muitos anos, já tem essa previsão, porque todo mundo se lembra do Banco Patente. Então, o Banco Patente já tinha essa previsão. Todos os meses a gente pagava as dívidas lá e assim por diante, que vinha debitado no nosso FPM. E também, desde 2006, quando eu entrei aqui no município, a gente sempre tem ações, precatórios, de funcionários que passaram pelo município, que se aposentou, que prestaram serviço, e os gestores que passou foi pagando e quitando. Então, a previsão legal, isso daí tem, inclusive foi encaminhado, respondendo para o próprio tribunal, tanto do executivo, informando eles que tem a previsão legal. Pode passar. Na parte da estrutura dos orçamentos, foi o que eu passei para vocês. A única mudança que tivemos é a criação dos fundos, né? Vinculando os fundos nele, que é o fundo do esporte, o fundo da cultura e dos direitos da mulher. Pode descer.
A parte da dívida, né? O município, a parte da dívida pública, hoje não temos mais o Banco Patente, só temos esses precatórios que estão entrando no nosso orçamento e o futuro gestor aí quiser também estar fazendo financiamento com o governo do estado para fazer obra, ele pode fazer até o limite de endividamento até 50% das receitas corrente líquida, conforme está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes não podia porque o Banco Patente ele passava de 50% da nossa receita corrente líquida. Como zerou, acabou essa dívida, então ele foi baixado da nossa dívida pública municipal, então hoje nós não temos mais nenhuma porcentagem utilizando essa receita corrente líquida. Hoje nós não temos dívidas, né, para pagar. Antes tinha lá INSS, Receita Federal e o Banco Patente. Foram quitando, pagando e agora estamos zerados. Parte de despesa com o pessoal. Então, parte de despesa com o pessoal, como todos sabem, nós temos bastante setores faltando profissionais, faltando funcionários ali. Então, para o próximo ano, tem a previsão legal de fazer concurso público. Fizemos esse ano para algumas áreas prioritárias que estava precisando e para o próximo ano teremos que estar fazendo também. Pode passar. Da alteração na legislação tributária, por enquanto nós não temos nada de modificação. Nossa legislação tributária, ela vem lá de 2006, teve algumas alterações depois. Tivemos lá a planta genérica, elaborada na época lá em 2009, e todos os anos ela vem atualizando, né, pela correção monetária, feito um decreto de atualização dos valores, então isso daí é feito anualmente. Nós mantivemos do mesmo jeito que foi aprovado no nosso Estatuto dos Servidores, aonde temos lá a cedência através de termo de cooperação de servidores entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Trazemos isso também para a LDO, tem a previsão legal lá no PPA e depois trazemos também para a LOA. Então, o servidor que tiver cedido, ele tem a progressão funcional do mesmo jeito aonde tivesse tanto trabalhando no Executivo como no Legislativo. Então, a gente mantém essa previsão, que é uma questão que já está lá no nosso Estatuto dos Servidores. Depois de aprovado, ela passa a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2025, a nossa LDO. Aí você pode fechar esse arquivo e vamos abrir o outro. Entra lá em relatórios da... Pode entrar nesse anexo 1 primeiro? Aí. Então, essa é a estrutura dos órgãos e unidades, né, para a gente elaborar o nosso orçamento. A nossa estrutura administrativa, ela já está elaborado conforme aqui, e nós trazemos elaborado o nosso orçamento, o nosso PPA também, conforme essa estrutura. Então, o Poder Legislativo tem uma Câmara Municipal, Controladoria. No Executivo, nós temos o Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica e o Controle Interno. Dentro da Secretaria Municipal de Administração, temos a Divisão de Administração, Divisão de Planejamento Urbano, Engenharia e Fiscalização. Depois temos Recurso Humano, Divisão de Compras, Contratos e Almoxerifado. E aqui é onde era Divisão de Cultura, então veio para Fundo Municipal de Cultura. Tá? E aonde era Divisão de Esporte e Lazer, foi alterado para Fundo Municipal de Esporte, conforme a lei que já foi criada, aprovada aqui pelo Legislativo, sancionada pelo Executivo e criados seus devidos CNPJs. Na assistência, depois nós temos Secretaria Municipal de Fazenda, temos a Divisão de Tesouraria, Divisão de Contabilidade, Orçamento e Patrimônio
e a divisão de tributos e fiscalização. Na parte da assistência social, temos o Fundo Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, e foi criado o 5 aqui, que é Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. Na educação, temos a divisão de ensino fundamental, a divisão de educação infantil, a divisão de educação especial, a divisão de transporte escolar e a divisão de merenda escolar. Tá? Então, são as divisões que temos, onde, em cima dessas divisões, é elaborado todos os gastos do Fundeb, os gastos do ensino fundamental, do ensino infantil, da educação especial, educação de jovens e adultos. Temos a divisão de merenda escolar, porque ele não entra no índice de gasto com educação. Depois temos a Secretaria Municipal de Saúde. Temos o Fundo Municipal de Saúde e divisão de saneamento básico. Dentro do Fundo Municipal de Saúde, daí nós temos todos os programas da saúde. Agente comunitário de saúde, saúde bucal, programa de saúde da família, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e assim por diante. Depois nós temos a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, onde nós temos a divisão... Sobe um pouquinho para mim. Temos lá a divisão de turismo, a divisão de indústria, a divisão de comércio, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Dentro dessas divisões, então, como vocês já sabem também, sempre estamos conseguindo recurso do turismo a nível de estado, né? Então, graças a essa divisão que nós temos aqui, a gente consegue fechar os convênios com o governo do estado dentro da divisão do turismo. Depois, na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, temos a divisão de obras, a divisão de limpeza pública e serviços urbanos e a divisão de transporte rodoviário. Os asfaltos que nós estamos executando, os convênios, ele é contabilizado, toda a despesa, todos os convênios elaborados dentro da divisão de obras. Depois temos a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Então nós temos a divisão de Agricultura, a divisão de Pecuária e o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Na parte da agricultura, nós temos bastante convênio, esses convênios de implemento do governo federal, implementos agrícola, a questão dos caçamba, a questão da pá carregadeira, então tudo ele é contabilizado dentro da divisão de agricultura, que veio através do Ministério da Agricultura. Pode fechar isso daí? Entra lá em relatórios da LDO. Aí nós vamos pegar esse segundo anexo aí. Metas e prioridades. Metas e prioridades é o quê? É o valor que temos para cada ação, para cada projeto, atividade que nós temos no nosso orçamento. Então, é em cima desses valores que já foi elaborado lá no nosso PPA, ele traz para a LOA e da LOA ele vai ser feito toda a execução, né, para o próximo ano. Então, nós temos lá construir, reformar, ampliar o prédio da Câmara Municipal, R$ 92 mil a previsão. Aquisição de veículo para o Legislativo, 81 mil. Depois nós temos manutenção das atividades legislativas, 1.450.000. E depois do controle interno aqui da Câmara, 185 mil. Então, as despesas previstas para o Poder Legislativo é 1,5 milhão. Então, para o próximo ano de 2025. Depois nós temos o quê? O Executivo, temos lá o gabinete do prefeito, 900 mil. Depois nós temos assessoria jurídica, 220 mil. Depois nós temos o controle interno, 150 mil. Depois nós temos a administração, 290 mil.
Depois nós temos a divisão de administração, que daí aí entra o recurso humano, compras, licitação, a cultura ele vai entrar mais dentro do projeto, mas é dentro da divisão em si. Pode descer. Aí depois nós temos manutenção de planejamento urbano e engenharia, R$200 mil ali. Depois nós vamos ter recursos humanos, 190 mil. Depois licitação, 190 mil ali. Compras, contratos e almoxerifados, 130 mil ali. Depois nós temos a fazenda, 200 mil. Depois a tesouraria, 159 mil. Depois contabilidade, orçamento e patrimônio, 500 mil. Então, daí ele vai fechando por secretaria, por programa, lá desenvolvido no nosso PPA. Pode descer. Depois nós temos desenvolvimento econômico. Temos lá o Fundo Municipal de Interesse Social, 39 mil. Depois nós temos aqui sentenças judiciais, indenizações e restituições. Então, nós temos aqui R$300 mil, totalizando com amortização de dívida, vai dar R$439 mil, a previsão legal. Depois nós temos a formação do PASEP, que é em cima do que o município arrecada, 1% ele vai para o PASEP. Então temos lá R$319 mil previsto. Pode passar. Depois nós temos, na parte de estrutura do transporte, de infraestrutura, manutenção da divisão de transporte rodoviário, R$1.730 mil. Depois nós temos a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos, R$400 mil. Depois nós temos a parte de obra, R$500 mil. A parte de limpeza pública, R$705 mil. A parte de iluminação pública, R$500 mil. Pode descer, Fernando. Depois nós temos a parte tributária. Então, manutenção da divisão de tributos e fiscalização, R$239 mil. Aí entramos na educação. Então, a secretaria, R$332 mil. Depois nós temos a divisão de ensino fundamental, R$1.331 mil. Depois nós temos o Fundeb, 70% na parte fundamental, R$1.464 mil. Os 30% do Fundeb, R$65 mil. Depois nós temos a divisão de educação infantil, R$838 mil. E o Fundeb, 70%. No infantil, 825 mil. Depois nós temos o Fundeb 30%, R$65 mil. Depois temos divisão de educação jovens e adultos, 128 mil. Pode passar. Depois nós temos a divisão de educação especial, R$50 mil. Depois a divisão de transporte escolar, nós temos lá R$705 mil, que daí ele entra tanto o fundamental como também o infantil, R$519 mil. E depois nós temos a divisão de merenda escolar. Temos no fundamental e no infantil. R$292 mil no fundamental e R$239 mil no infantil. Depois nós vamos para a parte aqui da cultura. Então, na cultura, a nossa previsão é de R$190 mil na parte de cultura. E a parte de esporte também, R$190 mil. Pode descer. Depois nós temos a saúde. Então, a manutenção da Secretaria de Saúde, R$212 mil. Depois o Fundo Municipal de Saúde, R$5.590 mil. O piso de atenção básica fixo. Então, nós temos lá a previsão de R$105 mil. Depois nós temos o Programa Saúde da Família, R$465 mil. Agente Comunitário de Saúde, R$346 mil. Depois, Programa Saúde Bucal, R$159 mil. A Epidemiologia da Saúde, R$119 mil.
E depois nós temos a parte de vigilância, 190 mil. Depois nós temos divisão de saneamento, 45 mil. Aí nós temos a assistência social. Temos lá o Conselho Tutelar, 260 mil reais. Depois nós temos a manutenção do fundo de 920 mil reais. Dos direitos do idoso, 53 mil reais. E da criança e do adolescente, como 399 mil reais. Depois, lá na parte de indústria, 39 mil reais. Depois, divisão de comércio, mais 39 mil reais. Pode descer. Depois, nós temos lá na divisão de pecuária, meio ambiente e agricultura, temos a secretaria, 190 mil. A divisão de pecuária, 150 mil, de agricultura, de pecuária, 150 mil, e o meio ambiente, 150 mil. E a nossa reserva de contingência, 144 mil, que é para a questão de enchentes, vendavais e assim por diante. Então, totalizou em R$ 28.832.700 a nossa LDO, que vai ser depois caminhada para a LOA, fixação das receitas e das despesas. Então, isso daqui são todas as ações que nós temos previsão, tanto no nosso PPA, como na nossa LDO, como levando depois para a LOA. Em cima das metas e prioridades que vocês estão aí escrevendo aí nos documentos aí, a gente vai estar depois relacionando e encaixando nas nossas ações que têm os valores previstos. Os outros anexos são anexos onde é verificado o comportamento da receita, o comportamento da despesa, se teve aumento, se teve redução, é verificada a questão da taxa cambial, do PIB estadual, parte federal, a inflação e assim por diante. Então, os outros anexos, ele foi todo elaborado conforme os parâmetros disponibilizados pela Cefa, pela Secretaria de Estado e pelo IBGE também, que pego vários índices de dólar e assim por diante lá. Todos os anexos estão disponíveis lá no nosso portal, tanto em audiência pública, como também em projetos de lei. E o projeto também que está na Câmara tem todos os anexos, né, devidamente ali com suas metodologias de cálculo. Alguma pergunta que queiram fazer? Deixo à disposição para fazer as perguntas. Então, vamos recolher os papéis que nós passamos para a gente estar lendo e verificando se existe possibilidade para o próximo ano estar fazendo. Mais alguém não teve tempo de fazer, que queira? Tem mais papel aqui, tem mais caneta, se a caneta não funcionou.
chamar o prefeito para fazer parte aqui, para a gente estar... Espaço. Reforma da escola Eleodoro Ébano Pereira, pinturas de todas as instituições da rede municipal, construção de uma Secretaria Municipal de Educação, com sala para assistência social, psicólogo, nutricionista e administrativo e secretária. Aquisição de veículo para a Secretaria de Educação, refeitório para a Escola Carlos Chagas e contratação de psicólogo. Pode falar. Eu vou ter que ir aí? Algum, né? Mas não tem psicólogo na educação já? Não tem? Ah, você deu psicólogo, né? Boa tarde. Boa tarde, gente. Psicopedagogo, verdade. Não, tem algumas que... as questões das reformas das escolas, a gente teve até uma auditoria do Ministério Público Federal, está no planejamento, né? Eu acho que a principal obra nossa aí com recurso próprio que a gente vai fazer é agora a reforma das escolas. Primeiro fazer o muro ali, que já está o projeto praticamente pronto, da Carlos Chagas. Reformar, né, mais uma etapa na Carlos Chagas e depois reformar lá em Quatro Marcos, né? Está no planejamento nosso. Mas assim, são obras caras, né? A gente vai trabalhar para resolver esse problema aí. Já fizemos 2 reformas na escola Carlos Chagas, fizemos obra na Eleodoro também. Só que a gente tem um limite, né, financeiro que a gente tem que seguir, né? Vamos tentar, né, fazer o muro o ano que vem e fazer já a reforma na Carlos Chagas. Para 2026 a gente tentar fazer uma obra na Eleodoro. Ponto de ônibus em ponto estratégico para o nosso munícipes. Barracão para guardar a frota municipal. Centro com clube para a terceira idade. Ampliação do nosso PET para atender nossas crianças e adolescentes. Área de lazer no Rio Ivaí, pois temos muitos visitantes, e colocar lixeira em pontos estratégicos do município. As lixeiras, a gente até vai montar um processo para colocar algumas lixeiras móveis, aí, principalmente nos comércios. A questão do Ivaí já está em andamento um projeto, né, para a gente pavimentar. Acho que antes de fazer uma área de lazer tem que ter a pavimentação lá primeiro, que é a infraestrutura básica, né? E tem um outro aí que você deu primeiro, qual que é? Ponto de ônibus. Não, mas tem outros. Barracão para guardar a frota municipal. O barracão, no caso o pátio novo, é uma das prioridades nossas no próximo mandato, né? Eu diria que a primeira prioridade é pavimentar 100% da cidade. A segunda, fazer o novo posto de saúde. A terceira seria, no caso, o pátio, o barracão novo, né? Antes até, outra prioridade que tem antes é a construção do novo CRAS, que a gente está trabalhando já, para ver se consegue viabilizar o ano que vem o recurso, para construir o CRAS e para fazer o posto de saúde novo, no caso. A gente está com conversas bem adiantadas. O problema do posto de saúde só é que vai ter que ir para uma área mais distante do centro da cidade, mas a gente entende que a gente tem um projeto aí de fazer uma área institucional, né? Você colocar vários prédios públicos numa nova área da cidade. E a gente tem terreno, né? Fazer o pátio municipal no local, próximo fazer a Secretaria Municipal de Educação, fazer o novo CRAS, sede do Conselho Tutelar, novo posto de saúde, deixar aqui no centro praticamente só a prefeitura, porque a prefeitura a gente entende que aqui é o melhor local e o prédio é bom, precisa de uma reforma. Isso assim, a gente nos próximos 4 anos planeja fazer toda essa área institucional, tirar, né, todos os atendimentos públicos aqui da parte central e jogar numa parte só, na parte lá de cima da cidade, que a gente tem terreno e tem infraestrutura praticamente pronta lá para poder atender, né? A gente planeja aí, em pouco tempo, eu creio que essas obras vão começar a sair do papel, uma por uma, né? Claro, prioridade primeiro, a saúde, o CRAS, depois vai Conselho, Secretaria Municipal de Educação, o pátio. A gente vai levar isso para toda uma área da cidade, né? Vai ser uma área institucional, né? Praticamente todos os prédios públicos, com exceção da prefeitura, vai estar nesse local, pelo menos essa é a minha ideia. E um centro com um clube para a terceira idade. Já temos lá embaixo, né? Então, lá tem que reformar, né? Que tá feio.
Concurso geral, principalmente para Gari, fazer o CRAS novo, fazer um quarto na capela, um novo posto de saúde, reforma dentro e fora da prefeitura, trazer a balsa e fazer mais casinhas populares. As casas vai sair algumas esse ano, né? O ano que vem, tá meio que certo. E a gente realmente tem que fazer mais casas populares, é uma das prioridades, né? A gente está com defasagem hoje, não acha terreno para comprar, não acha casa para alugar, isso é uma coisa boa, né? Quer dizer que as pessoas estão acreditando na cidade. E a gente, infelizmente, não conseguiu no mandato ainda viabilizar, vai sair 18 agora que ficou encaminhado, mas precisamos também de casas financiadas, né? A casa que a gente vai conseguir agora é casa para a família de baixa renda, casa sem custo, mas a gente tem que fazer financiadas para o pessoal que tem emprego, né? Que tenha todas as condições financeiras, poder financiar a sua casa própria. Inclusive já tem terreno doado para a Coapar já, para poder fazer isso. A gente está esperando tramitar. Balsa. A balsa a gente tem uma promessa do governo, né? Mas é uma coisa que é bem complicada, né? Não tem previsão de quando vai vir, não. Quarto na capela. É legal, mas sim, a capela não tem nem espaço para aumentar ali, né? Concurso. O concurso você já até comentou, a gente planeja para o ano que vem, né? Fazer mais construção de asfaltos. O asfalto é o que mais vai fazer, já tem um monte de projeto em andamento aí. 2 anos a cidade está... Eu não vou falar 100% pavimentada, porque uma rua ou outra, algum pedaço vai ficar sem. Onde tem poucas casas, onde tem uma casa muito longe da rua asfaltada, onde é ruim de fazer galeria. Mas a gente criou mais 2 anos, 2 anos e meio, o recurso está viabilizado aí para fazer pelo menos aí 97% das casas de mirador, 2 anos e meio vai ter asfalto. Reforma do restante da escola municipal, construção de refeitório e cozinha e contratar psicopedagogo. Já falei já, né, Dan? Casa da Cultura, médico veterinário, centro do idoso e médico pediatra. O pediatra, a gente é uma coisa mais viável. E a Casa da Cultura a gente precisa de um prédio também público, né? Que não é a primeira prioridade, mas para a gente não ficar usando a Câmara toda vez que tem alguma coisa, né? O município, infelizmente, não tem um lugar para colocar 100 pessoas para a gente fazer as audiências públicas, alguns órgãos que têm poder fazer reuniões. A gente precisa de um local desse. Vários municípios têm, a gente não tem. Mas é uma coisa que a gente vai tentar viabilizar, mas não é a primeira prioridade, né? Médico veterinário. Se possível, reformar a cozinha da Escola Carlos Chagas, aumento de fomento para os jovens com um primeiro emprego. A cozinha, a reforma da Carlos Chagas, eu falei, essa parte da cozinha que é a maior prioridade, né? A gente vai tentar viabilizar o ano que vem, né? Depois do muro. E a questão de fomentar o emprego para os jovens, o primeiro emprego para os jovens. Não, a gente mora numa cidade pequena, né? Sim. Primeiro emprego é o quê? O estágio, que hoje a prefeitura tem vários estagiários, inclusive a gente lançou o programa que a gente premia os melhores alunos com nota e presença, né? Todo ano, pelo menos 3 alunos da rede estadual a gente puxa. Agora, sim, para a gente fomentar, teria que ter empresa aqui, não é uma coisa tão simples, né? Município pequeno trazer empresas grandes, né? Assim, é uma coisa que foge um pouco da nossa alçada, né? A gente entende que é necessário, mas não é uma coisa simples. Onde vai gerar emprego para jovens? No caso aí, eu imagino que seja até 16 anos, né? Que não pode trabalhar em qualquer local, não pode fazer qualquer tipo de atividade. É uma coisa complicada, não é assim. Uma cidade grande, beleza, você tem o primeiro emprego, você tem menor aprendiz. Agora, aqui, quais empresas que a gente tem que consiga atender essa estrutura? Infelizmente, não tem nenhuma, né? Só a prefeitura. E além disso, eu falo e já repeti para várias pessoas. Hoje, os alunos que saem não sabem ligar um computador. Sabe o celular. Só que em prefeitura nós não mexemos em celular, é computador. É na saúde, precisamos de gente que opera computador, é na educação, é na assistência social, é dentro da prefeitura. E hoje nós temos dificuldade em contratar pessoas que saibam ligar um computador, que saiba digitar um texto no Word e de fazer uma planilha no Excel. É raro, raríssimo alguém saber.
Então, assim, infelizmente, hoje tem lá laboratório que foi criado na escola agora, começar a trabalhar. Eu acho que também, a nível de estado, principalmente depois que passa ali para o ensino médio, eu acho que é uma das coisas que também teria que estar trabalhando em cima, porque, infelizmente, os jovens de hoje só pensam em celular. A canção não dá para entrar junto com a canção e pegar um jovem aprendiz ali na canção de quatro marcas? Tipo, elétrica. Aqui eles não pegam, eles não têm aqui, só em Paraíso. Aqui eles não têm aqui o programa. Mas já pedi para eles, mas por enquanto não atendeu a gente, não. Posso fazer uma pergunta? Boa tarde a todos. Meu nome é Charles Gasparini, sou vereador da História do Paraná. O município não tem interesse em se apropriar de uma área de terra para fazer parque industrial aqui para vender de forma subsidiada para o empresário, com valor bem pequeno, que é um programa de industrialização, para ofertar esses terrenos para empresários e que eles estão em valor. Não, a gente tem lei e tem terrenos. Só que assim, município pequeno com 2.000 habitantes, aí não é qualquer empresa que vai querer instalar, porque você não tem mão de obra. Você vai montar uma fábrica de costura. A gente fez um levantamento, tem 5 costureiras. Como é que você vai montar uma fábrica de costura para trabalhar 5 costureiras? O município pode ofertar cursos profissionalizantes? Não, pode. O grande problema do jovem hoje é o que? Primeiro emprego. Ele nasceu sabendo pegar uma garrafa. Ninguém. Esses cursos profissionalizantes automaticamente vai dar esse curso e deixar da forma na política da empresa, entendeu? Então, assim, muitas pessoas entram numa empresa sem saber nada. Então, o curso profissionalizante é o que eu tenho visto em vários municípios. Agora, o município plano, você entra em Senai, de outros cursos, para poder capacitá-los e depois proporcionar para o mercado de trabalho. É o que nós estamos fazendo hoje, né? Na escola municipal, a parte integral começou a ter aulas tanto ali de informática, aulas de inglês, aula de matemática financeira. Então, assim, estamos começando desde pequeno com as crianças para ver se tem um interesse. Mas nós já tivemos também aquela carreta do Sebrae lá, que passou meses aqui dando treinamento de elétrica, treinamento de elétrica de carro, e foi raro as pessoas que procurou. Infelizmente, falta um pouco da população ter um interesse. Na verdade, começou com a turma, acho que nem metade terminou, né? E a gente tinha até a ideia tinha um curso até que eu lembro de mecânica de moto. Era o curso que custava R$20 mil para o município, assim, como é que eu vou dar um curso? Ele, foi lá, né? Mas assim, né? Já foi. Começaram, se inscreveram, a gente teve que ir atrás, insistindo, vai. Na hora de se formar, né? Na hora que terminar o curso, tinha menos da metade da turma, infelizmente. Alguns cursos, né? Não foi só um, não, foram alguns. E na área social, para as mulheres, meninos, sempre tem, principalmente para as mulheres, sempre tem treinamento também, né? Só que a procura não é muito grande, não. Melhoria na educação para que a Secretaria e também para a Secretaria de Agricultura vacine os animais de brucelose, mais apoio à agricultura. Olha para você, município que apoia mais a agricultura que Mirador, pode ter, é raro, porque, rapaz, se for levantar os dados ali, o incentivo é muito. Claro, a vacina de brucelose não tem. É uma vacina, a gente viu, não é caro, né? A gente até tentou montar um programa, o problema é assim, você vai atender quem? Tem os grandes, tem os pequenos, assim, é uma coisa muito complicada, né? Mas, assim, a parte da agricultura eu falo porque... implementos, tudo que precisou foi adquirido. Ninguém atende, trator, serviço, máquina. Cara, sempre tem um que vai ficar descontente, né? Mas o que a gente faz aí, assim, faz para muitas pessoas, infelizmente, você vai, tenta empurrando e não vai. Aquisição de insumos agrícolas e revitalização das estradas vicinais. Os insumos agrícolas aqui seria calcário? É calcário. Porque se for calcário, teve 2 gestões aí que veio, e se brincar ainda tem calcário debaixo do encerado, se a chuva não levou, né? Porque ficou um bom tempo e o fiscal veio aí fiscalizar e deu problema. Então, assim, tem pessoas que usa certo, mas também tem pessoas que é dado, é gratuito, não tem custo, a empresa levou lá o calcário, deixou na propriedade e a pessoa nem
aplicar, não aplicou. Mas, Só perguntando lá para mim se já vai sair, que eu tenho que fazer um vídeo, uma foto lá. construção de uma UBS, construção de garagem para a frota de carro da saúde, concurso para profissional da saúde, médico, administrativo, técnico de enfermagem, técnico odonto, fisioterapia, assistente social e outros. Todos aí vai abrir vaga, menos o médico. O médico é cadastro de reserva, a gente tem 2 médicos concursados e um médico do mais médico. O médico não precisa mais, né? Reforma e ampliação da cozinha, banheiros, da Secretaria Municipal Carlos Chagas, parque infantil na Escola Municipal, contratação ou concurso para serviços gerais. Serviços gerais, a gente está vendo aqui. Estamos trabalhando uma hipótese aí, acho que vai dar certo. Construção de um pátio municipal, construção do posto de saúde. Ampliar a creche Josefa Lopes, aquisição de casas populares, construção do novo posto de saúde, revitalização ou reforma da Praça Central, e incentiva novas modalidades de esporte. As praças estão no planejamento para reformar, né? Admirador, da Matriz e a de Quatro Marcos. Admirador, a gente tem a dificuldade que a igreja não, o padre não quer ceder o terreno para o município. Já conversei com eles várias vezes, esperar ver se muda o padre, para ver se muda o entendimento. A partir de fevereiro. Todos os municípios que reformaram as praças conseguem recursos do governo do estado. E para ter investimento do governo do estado e do governo federal, o terreno, no caso, tem que estar no nome do município. E ali está no nome da igreja. Aí fica meio complicado. Qual que é a outra que você leu aí? Ampliar a creche... Da ampliação da creche, né? Da creche lá, é a vontade minha, né? Eu já falei outras vezes, a gente até futuramente fechar a creche Menino Jesus e colocar uma estrutura bem maior na José para atender todos os alunos do infantil, né? Os pequenininhos, né? Numa creche só, né? Numa instituição só. Tem município que atende 300 alunos, a gente não pode atender 150, 120. Não, tem espaço e é um local bom, né? E não precisa ter 2 estruturas, né? Não sei se vai dar tempo de fazer no mandato, mas eu acho que financeiramente e até para a qualidade do ensino, para todos os profissionais que estão no local só, com uma boa estrutura, né? Claro, tem que ter uma estrutura boa, a gente pensa em futuramente fazer isso. Eu não sei se vai conseguir fazer, porque não é a primeira prioridade, mas a gente tem vontade de fazer isso. E outras modalidades de esporte. Isso aí. Devagarzinho vai ajeitando. Processo de escolha suplementar de conselheiros tutelar, manutenção da sede do conselho, manutenção do carro do conselho, capacitação para conselheiros e suplente, formação continuada para conselheiros e suplente, pagamento de viagens e diária para capacitação e formação para os conselheiros e suplente, material gráfico e impresso, assim como material de campanhas desenvolvido pelo conselho, camisetas, faixas, folder, construção da sede própria do Conselho Tutelar e melhoria no salário do Conselho Tutelar. A sede própria, a gente tem vontade de fazer, aquele prédio que está ali é igual ao CRAS, é um prédio cedido, né, não foi feito para isso. A questão das capacitação, acho que todas as vezes que me procurou, eu nunca liguei, a não ser a última vez, que parece que não deu tempo, mas né, isso é uma coisa também que a gente sempre, sei lá, acho que a gente tenta atender o máximo que pode. E tem coisas que daí, no caso, é próprio da secretaria, né, que tem que resolver a questão de... Assim, pelo menos nunca negou recurso para poder fazer material impresso, mas a secretaria tem que correr atrás da licitação para poder viabilizar isso aí, né? Isso aí. O salário é mais... Tá gravando. Tá gravando. Fala pra provar aí. Mais alguma coisa? Da parte, muitas pessoas, a gente escuta reclamando, fala algumas coisas assim de medicamentos, principalmente ali na parte da saúde, materiais hospitalar, material odontológico, só para avisar, comunicar a vocês, nós estamos com um processo licitatório em aberto, tanto de material hospitalar, tem material odontológico, tem medicamento sendo feito. Só que hoje, não se faz um processo licitatório como você fazia
anos atrás. Hoje, o tribunal exige o código da Anvisa, ele exige um código CAT, que é um outro código que eles têm a nível aí de nacional. Tem medicamentos que tem medicamentos que não têm esse código. Nós já abrimos de material hospitalar aí uns 40 dias atrás. O tribunal questionou várias coisas, nós tivemos que ir lá procurar tudo esses códigos, ver. Então, assim, o tribunal está batendo em cima nessa parte da saúde, tanto de medicamento, como material hospitalar, como material odontológico. E eles não querem só, por exemplo, uma cotação, 2, 3 cotações de empresas privadas. Eles querem daquela nota Paraná, para quem tem aquele aplicativo. Então já pensou ficar pesquisando 600, 800 medicamentos, como nós temos aqui em licitação de medicamento, né? Naquele nota Paraná. Do banco da saúde, que não é toda hora que funciona esse banco de dados deles. Então, assim, tem hora que estamos lá pesquisando, cai, vai voltar no outro dia. Então, assim, tem bastante dificuldade nessa questão. E não é só Mirador, a gente está vendo que outros municípios também têm. Está tendo a mesma dificuldade, foi questionado também essa questão do material, do medicamento, que eles querem que você coloque o mais transparente possível no processo licitatório, essa codificação, isso daí, essa medicação. Então, vocês que são munícipes daqui, que estão sempre ali no posto de saúde, vocês sabem as filas que recentemente nós temos ali na farmácia, nós temos ali no posto de saúde, atrás de medicamento. Então, assim, não está fácil, porque cada vez a população quer mais medicamento. Cada vez a população quer mais consultas de especialidade lá no consórcio intermunicipal de saúde. E nós sempre temos o quê? O problema de várias pessoas não ir fazer essas consultas e o município ter que pagar. Então, todas as audiências nós trazemos, os gastos que nós temos nesses consórcios, cada vez só subindo, aumentando, e falar assim, está diminuindo os faltantes, está diminuindo as pessoas que não vai fazer uma tomografia, que não vai fazer uma ressonância, que não vai fazer uma consulta de um cardiologista, de um neurologista, de um neuropediatra, que são raro, vários municípios aí conseguiram uma consulta, 2 consultas no mês dessas especialidades, e tem pessoas que não vai. Então, assim, queremos, vocês, comunidade, vocês, é dinheiro nosso, é dinheiro de todos nós. Então, assim, que comece também sugerir, mande lá no portal da transparência, manda lá na ouvidoria também, sugestões de como também está fazendo essa questão. Nós vamos continuar marcando essas consultas e as pessoas não indo? Ou vai não marcar mais essas consultas? Por quê? Porque o dinheiro está indo. Antes nós gastávamos 30 mil com o consórcio, está chegando a 80, 90 mil por mês. Então, assim, é tomografia? Vai lá, foi feito um monte de tomografia. Ressonância, raio-x, e vai indo. E tudo isso daí é o quê? É um gasto que, infelizmente, as pessoas não reconhecem. E daí, todo mês, a fatura vem para o município pagar. Então, assim, vocês, hoje estamos aqui, boa parte aqui, bastante gente, começa a conversar com os vereadores, com o prefeito, com a secretária, para poder a gente ver que solução que vai tomar. Porque, assim, é desperdício de dinheiro. Me desculpe, toda vez que eu pego essa fatura e vejo lá a quantia de procedimento de pessoas que não foram fazer exame, que não foram fazer suas consultas, é de doer, porque está indo dinheiro, e não só dinheiro da saúde, né? Porque a gente sabe que a folha de pagamento da saúde, o dinheiro que vem não paga. Nós temos que pagar com recurso livre. Então, o prefeito poderia estar aí construindo prédios, como muitos ali solicitou, reformando
escola, construindo novo refeitório, nova sede do Conselho Tutelar, quem sabe um dia uma nova prefeitura, né? Porque nós estamos bem precário ali também, né? O Cleverson, aí nesse caso, tem como saber a pessoa que agenda e não vai, ela vai ser agendada novamente, porque daí é injusto, né? É injusto, eu também concordo. Ela Né? é agendada e se ela não for agendada, ela vai lá e faz um escândalo no plano de saúde. Porque assim, eu sei que nos municípios acontece o quê? Perdeu a vaga, ela vai lá no final de fila. Então, tem um controle que... Então, assim, Verdade, porque essa semana eu fui lá minha mãe para fazer o exame, pegou umas 6 horas. O motorista fez a chamada, 2 vezes a mulher não estava. Eu conheço a mulher, no outro dia vieram e falei, por que você não foi na consulta? Eu não estava na lista, porque eu não vai pagar a sua consulta. Eu não acordei, né? Aqui não tem problema. Se ela tivesse problema, ela tinha ido. mais alguma pergunta, algum questionamento que vocês queiram? Aí, o problema não é nem financeiro só, né? O problema é assim, igual o Cleber falou, tem consulta ali que marca uma vez por mês. Aí aquela pessoa que marcou e não foi, ela pegou a vaga de outra pessoa que deveria ter ido, e avisa que a pessoa está com uma doença grave, né? Devia deixar com 6 meses para trás lá para ela aprender. Essa é uma situação que a gente já fez vídeo, já é falado, quando a pessoa faz o exame lá, leva guia, é marcar, tem um avisinho, ó, por favor, não falte, se você faltar, avisa antes que a gente consegue remarcar outra pessoa. Tem até mensagem no celular, vai para a pessoa falando o dia, o horário, o local. E assim, a gente colocou no mandato agora, tem ônibus de 2 horários, tem ônibus 6 horas da manhã, depois ele volta, vai meio-dia de novo. Assim, ônibus, tem um ônibus novo agora, até carregador de celular tem no ônibus. Pô, a pessoa não vai por quê? Se a pessoa, não posso ir, um dia antes avisa a gente consegue remarcar para outra pessoa. Dura aquela pessoa que chega na hora e não vai. Tem dia que tem 25 pessoas para ir no ônibus, 5, 6, 7 pessoas faltam. O dinheiro tá financeiro, mas é aquela pessoa que poderia ter ido no lugar daquela, que queria marcar a consulta, como ela estava atrás na fila, não foi. Aí o bonito que estava na fila não vai e deixa de outra pessoa ser atendido. E assim, essa pessoa que geralmente aqui falta é a pessoa que dá trabalho. Se for lá no posto não ter o medicamento, ela vem aqui reclamar comigo, reclama com a secretária. Se demorar uma semana para marcar o exame, reclama. E essa é a pessoa que falta. Mais barraqueiro. Se fosse particular, não faltava, porque daí eu tenho que pagar. Eu tentei conseguir, mesmo sem lei, isso aí. Primeiro ficava a lista do inverno, eu acho que lembra disso há uns anos atrás, quando viu a lista do consórcio, viu um nome do professor, junto, o nome que ele ia fazer, o horário do dia. Agora não pode vir o nome da pessoa, não vem o nome da pessoa. E eu consegui primeiro saber quem são as pessoas que faltam tanto, que é tanta consulta, que é tanta coisa, e principalmente a parte de neuro. E aí eu consegui descobrir o nome da pessoa, não posso chamar a atenção dessa pessoa, só que aí, como os outros municípios fizeram, a gente não vai ser prefeito ainda, vou passar isso em conselho e vamos punir essa pessoa não. A pessoa que perder, ela vai lá para o final da fila de 2030. É simplesmente isso. E aí a gente vai ter um documento que essa pessoa foi agendada e não foi. Não foi. Igual hoje mesmo, tinha 9 pessoas para ir, foram 4. E o resto viajou. Quando for amanhã, daqui 3 dias, a pessoa fala, não deu para ninguém nesse dia. Eu, você acabou pagando, eu perdi a vaga, e quando eu for lá pedir, implorar uma vaga de meu, eu sou debochada ainda, e falo assim, você tinha 2 vagas, seus 2 pacientes não vieram. Igual eu já passei muita vergonha por causa disso. E aí eu baixar a cabeça e ter que aceitar. E é a mesma pessoa que falou. E é a mesma pessoa que está lá reclamando, falando que o filho é morrendo. Então, assim, aí, isso aí a gente vai passar em conselho para poder estar fazendo esse tipo de punição. Tem que explicar para a pessoa. Se Na você chamada que vai o faltar, pessoal se faltar, vai ter mais. que vai assinar, tem ali, daria mais para o município, como gestor, prefeito, assina a sua presença aqui. Seria interessante também. Aí eu preciso dar mais para o gestor, para o prefeito, ó, realmente você não veio. Mas assim, o pessoal perguntando geral alguma coisa gravada, ó, perdeu a consulta, vai ser remarcado para tanto. Se perdeu, vai ficar tantos meses sem remarcar. Eu acho que gerar ali tem que
posto de saúde, algo, porque é onde aglomera. Então, eu estaria ouvindo para ver se conscientiza, né? Para isso acontecer, a gente tem que registrar isso no conselho municipal. O conselho aceitado, o conselho aprovado, tudo certinho, normativo, bonitinho, porque se assinar que ele pega o encaminhamento, ele assina o protocolo lá que quer. Todos assinam o protocolo lá que quer. Agora eu vou. Quando não faz assim, põe no diário do motorista, nem se coloca mais no diário do motorista, faz a pessoa assinar e ser testemunha que ele pegou o encaminhamento dele. Isso está funcionando já fora dos direitinhos, igual você acabou de falar, que a gente põe no direitinho, pede para avisar, pede para não perder, mas infelizmente parece que não entra na cabeça. Mas a partir do momento que começar a fazer com que ele vá para o final da frente independente, ele vai ter que aguentar as A notícia corre depois, né? Quando deixar os parques, a notícia vai correr. Agora que a notícia correr, eles vão parar com isso. É igual a situação, assim, aproveitando, né, que todo mundo está aqui, todo mundo do administrativo, do órgão público, da administração do Fabiano, que tem ônibus grande, ônibus que cabe muita gente, então está aparecendo muitas pessoas que não estão na lista de consulta nem nada, simplesmente chega lá, acha que não tem que pôr no carro e levar e deixar o que quiser. Então, voar, no banco. Então, o motorista tomou a conduta e eu mesmo falei, se não tiver na lista, não vai. Porque se acontece um acidente, uma coisa, quem que vai responsabilizar? O município. Por que está levando? Levando a pessoa para banco? Ah, então, virou carona, virou ponto de carona. Mas se ele não tiver mas se a pessoa não tiver na lista lá e ela não tiver com outra vez, ela pode entrar. Se ela tiver com o caminhamento, Se a pessoa não tiver e não tiver na lista lá, não, aí nesse caso, então, o paciente geralmente vai apresentar uma guia. Se for o dentista, ele vai ter um cartão. Se for fisioterapia, ele vai ter um cartão. Se for qualquer tipo de consulta, enviar, independente, ele vai ter o cartão de consulta. Agora, eu cheguei lá e falar, o dentista sabe quem é o outro do dentista? É difícil, né? Então, assim, ele está deixando mesmo para trás e está funcionando, graças a Deus. Está funcionando, está ficando para trás. A pessoa liga agora e fala assim, olha, eu tenho tal coisa para resolver. É honesto. Para mim é honestidade. Chegar e falar assim, eu tenho tal coisa no INSS, eu tenho que ir. Você permite que eu tenha, agora eu tenho que ligar para o motorista e autorizar ele a levar. Mas primeiro eu apresento o documento que ele vai fazer. Porque até para ir para bar, ele vai para na Bahia, chegar lá para o bar, tomar suas cachaças lá e depois vender com o ônibus. Eu não acho certo. O ônibus da saúde é da saúde. A saúde é para saúde. Já aproveita o certo e se certo. Então já é uma coisa assim. Tanto encaminhamento, tanto aqui de consulta, ele não vai voltar para trás de jeito nenhum. Agora, se não tiver, ele vai voltar para trás. Mais alguma coisa, pessoal? Marca na parte da educação. Agradeço a presença de todos. Até uma próxima audiência. Obrigado.